Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em São Mateus. Estamos aqui com o presbítero Alan Patrick, o nosso missionário que esteve agora no Haiti, né? E em Canaã. Eu quero que o Alan nos responda algumas perguntas relacionadas à chamada missionária que Deus delegou na vida dele. E uma das nossas perguntas, Alan, como você descobriu a chamada missionária de Deus na sua vida? Como o Senhor te alcançou e como você conseguiu entender o propósito do Senhor nessa área? Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Giovanni, antes de responder essa primeira pergunta, eu quero deixar aqui rapidamente um texto da palavra do Senhor. No livro de Atos, no capítulo 13, no verso 1 diz, na igreja que havia em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram à sua missão. Então eu posso resumir, de acordo com esse texto, que a chamada missionária se dá quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque aquela mesma voz que ecoou para Isaías, dizendo a quem enviarei e quem há de ir por nós, continua ecoando também em nossos dias. E Deus, que conhece os corações, quando Ele vê prontidão de vontade, quando Ele vê renúncia pessoal e obediência à voz do Espírito Santo, com certeza Ele continua a enviar. Então foi assim que se deu a minha chamada missionária, quando nós somos sensíveis e obedientes à voz do Espírito Santo de Deus. Entendido, glória a Deus. Muito bom, né? Com base bíblica também, a chamada, que eu acredito que toda chamada de um servo do Senhor tem que ter uma base bíblica, né? Lógico. Verdade. E outras curiosidades que nós também temos foi também no seu Facebook, né? As publicações que você fez, cada detalhe dos dias que se passaram, você postou, mostrou alguns vídeos e gera certa curiosidade, porque é algo distante, mas não tão distante, que conseguimos alcançar através do comício que Deus te deu. Quais as línguas que você teve que aprender? Quais foram as dificuldades dessas línguas? Você teve algum outro tipo de língua que você teve que aperfeiçoar mais para ter um contato melhor com eles lá? Então, Giovanni, na verdade a gente considera como a principal barreira, uma das principais barreiras para a obra missionária, se chama a comunicação transcultural. Questão das línguas. No Haiti se fala 2 idiomas, o idioma oficial, que é o francês, e eles possuem também um dialeto do francês que é chamado crioulo haitiano. Na verdade, se eu te disser que eu domino essas 2 línguas, eu não domino, mas estudo periodicamente. Quando a gente está no meio deles, é necessário você procurar se desenvolver, procurar aprender. Lá, por exemplo, diariamente eu fazia aulas, né, com o nosso tradutor, ele sempre me explicando, porque às vezes tinha circunstâncias que eu precisava estar sozinho. Então a gente aprendeu bastante coisa no idioma crioulo e também no francês, que é o idioma oficial do país. O francês e o crioulo, né? O crioulo haitiano. E o crioulo, onde você estava, o crioulo predominava mais? Sim. Em Canaã, né, que é a gente pode dizer que faz parte, né, do território de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, mas lá em Canaã, por ser um lugar onde existe muito analfabetismo e o povo vive em extrema pobreza, eles não têm muitas oportunidades de estudar. Então, automaticamente, a língua que é ensinada na escola é o francês. Como eles não têm oportunidade de estudar, então eles falam o crioulo haitiano. O crioulo haitiano. Não é uma língua tão popular de se entender comparado ao francês, né? O francês, todos nós temos uma noção do que é o francês. Agora, o crioulo, de qualquer maneira, chega a ser novidade para exatamente, principalmente. E agora, no aspecto espiritual, como tem sido a atmosfera espiritual, né? Qual a dificuldade que você encontrou, né? O que você detectou espiritualmente falando, para conseguir realmente estar ali bem, né, com Deus, né? Porque realmente há uma diversidade, né, espiritual. Não só as barreiras naturais, mas também existe o aspecto espiritual. Fala um pouco
sobre. Segundo alguns estudos, o Haiti é um dos países da América onde o evangelho é novo, né? Não tem tanto tempo assim. Então, onde o evangelho ele é novo, ele não tem tanto tempo como, por exemplo, em nosso Brasil, que o evangelho aí já ultrapassa, já chega a quase 200 anos que está sendo pregado diretamente no Brasil. No Haiti é bem diferente dessa realidade. Então, onde o evangelho é novo, corre muitos riscos de desvios doutrinários, do ensinamento. Então, nós, já sabendo disso de antemão, a gente sempre enfatiza lá na igreja, em Canaã, a questão do ensino da palavra, a doutrina, apresentando Jesus para as pessoas, apresentando os ensinos bíblicos, né? a necessidade da reflexão bíblica. Procuramos, né, fazer distribuição de Bíblias para que eles compreendam a vontade de Deus revelada nas Escrituras, porque infelizmente nós corremos esse risco no Evangelho é novo. A gente vê, por exemplo, isso na igreja da Galácia, quando Paulo escreve aos Gálatas, pouco tempo depois que ele tinha se retirado da cidade, os irmãos já estavam dando lugar a desvios doutrinários e Paulo escreve para exortá-los a permanecer firmes na fé, firmes em Jesus Cristo, firmes na palavra de Deus. Então esse tem sido o nosso trabalho no campo espiritual, sabendo que o Haiti, a religião mais praticada, segundo os estudos, ainda é o voodoo. O voodoo, ele entra no ramo da magia negra, da bruxaria, mas para a honra e glória do Senhor, Deus está fazendo proezas. Inclusive hoje nós temos na igreja hoje 2 que eram chefes, líderes do voodoo, que por incrível que pareça, né, o chefe do voodoo é chamado de Bocó, então é chamado de Bocó. Então é o chefe, um dos chefes, dos líderes do voodoo. 2 hoje estão congregando, inclusive os 2 agora vão ser batizados no próximo batismo que tiver, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus seja louvado. Você falou isso, você foi falando, eu fui linkando, até mesmo o que o pastor, quando você estava em viagem, o pastor falou. Ele falou que você estava em missão no Haiti, em um culto de segunda-feira. Ele falou, muito interessante que ele falou, ir para a missão não é viajar. Ir para a missão é totalmente diferente de você sentir um clima de viajar, né? E hoje, quem almeja a chamada missionária, automaticamente a gente já entende que tem que estudar, né? Igual você está se esmerando aí nas outras línguas, tem a questão de ter que aprender a ensinar também, né? Que você está chegando lá, está trazendo o evangelho, está trazendo, pela graça de Deus, uma maturidade para eles, né? E hoje, na igreja evangélica, não generalizando, mas nós às vezes não temos essa mentalidade, que não é simplesmente ir fazer missão, mas é ir preparado para preparar almas, né, Alan? E você acha que, qual o recado, qual a recomendação que você dá assim, para quem almeja, né, essa chamada missionária? Quais os desafios que tem que fazer, até mesmo antes de viajar? Quando a chamada missionária se relaciona a ir para outros países, como você está enfrentando? Eu sempre digo que existem 3 pilares fundamentais para o envio ao campo missionário. O primeiro deles é arder no coração. E esse arder no coração vai além de emocionalismo. Missão não é porque você vai conhecer um país diferente, missão não é turismo, que isso fique bem claro. Arder no coração é quando você muitas vezes sente uma chamada específica para um povo específico. O segundo pilar dessa chamada, dessa vocação missionária, é o preparo. E dentro desse preparo você vai ver vários ramos, como o estudo de cultura, o estudo de línguas, costumes, valores que esse povo tem, que esses povos têm, culturas que são muitas vezes, completamente diferentes da nossa. Aí nós temos que avaliar o que é bíblico, o que é antibíblico, o que é extra-bíblico. Então essa fase de preparação, eu particularmente, eu fiquei cerca de 3 anos me preparando, fazendo cursos, fui em congressos, participei de seminários, participei de alguns eventos, inclusive fora do Brasil, né? Cheguei a participar no Paraguai, no Chile, de eventos relacionados à missão, em outros estados também, como em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tivemos. Então, tudo isso foi um período de preparação. E o terceiro é o envio da igreja. A lealdade tem que ser algo fundamental. E agora, né, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Cleibson, ele está nos abrindo essa porta, né? A igreja está abraçando, reconhecendo, e essas 3 coisas são fundamentais. Arder no coração,
o preparo, toda a promessa de Deus passa pelo teste do preparo e do tempo e esperar o reconhecimento da igreja local. Porque se a obra é de Deus, com certeza Deus vai fazer que todas essas coisas converjam, tudo para a glória do nome dele. Legal, muito bom. É uma bênção. Inclusive esses pilares que você colocou, a gente vai até colocar aí embaixo do vídeo, para as pessoas elas realmente saberem, né? Amém. Ler e realmente refletir, meditar e buscar de Deus esses pilares, o preparo, o envio, a chama, né, do Espírito Santo nos corações. Agora, lá em Canaã, geograficamente falando, tem um projeto, né, da escola e da igreja. Você pode falar um pouquinho como tem sido, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, né, na questão do finanças, que também não tem sido fácil, né? É algo que a gente percebe que Deus também tem que tocar no coração da igreja, dos fiéis, para estar ajudando. Conta um pouco. Fala, Laura. Quer falar? Podia continuar porque tem 12 minutos já. Em 12 minutos? Nossa. Vamos tentar cortar. Agora continua. Não era pra nem precisar parado. Agora Não, mas a gente corta depois. Só entendeu? continua a pergunta que tava e leva o microfone pra ele. Então ele pode responder essa e só falta mais uma pergunta. Não, beleza. Aí você dá um. Eu já respondo aqui que você falou sobre os projetos, né? Aí já engloba as duas e acaba isso? Sim. Quer dizer? Não sei, tem mais uma depois? Aqui, ó. Quais são os projetos e quais meios de estratégia de evangelização? Então, faz uma pergunta assim, ó, quais são Os os projetos projetos, e tem lá, e os meios que você está usando para Isso. alcançar as almas para Jesus? Pergunta Então, assim que eu já fazer- respondo. Eu já respondo as duas de uma vez só. Eu já respondo as duas de uma vez. Tentar ser o mais rápido aqui. Vai repetir. Eu vou fazer duas perguntas numa só ali, entendeu? Beleza? Vamos lá. Manda ver. Agora falando sobre a questão geográfica lá, tem a escola e tem a igreja, né, que está em construção. Eu quero que você fale um pouco sobre a questão da mantença, como tem sido essa questão financeira, né, a questão da conversão do dinheiro, que às vezes a gente está mandando um certo dinheiro em valor em real, mas às vezes chega lá o valor é outro, então e acaba descobrindo novos desafios. E a questão de métodos de evangelização, fala um pouco disso para a gente. Então, como os amados têm acompanhado nos vídeos que a gente tem postado nas redes sociais, nós estamos com alguns projetos relacionados à igreja, que é a construção da igreja, a construção de uma escola para 200 crianças, a construção de um reservatório de água, porque o problema da água é seríssimo. Estamos também fazendo um muro, ou seja, tem muita coisa para ser feita. E a questão financeira é uma situação que nós temos que enfrentar, mas enfrentamos com fé. Nós enfrentamos com fé porque eu sempre uso a frase do missionário Hudson Taylor, que ele disse que a missão de Deus, que é feita para a glória de Deus, na perspectiva de Deus, conta com os recursos e com a provisão de Deus. Então Deus é quem opera no querer e no efetuar, é Deus que move os corações, é Deus que vai edificar aquela obra para a glória do nome dele. Quanto às estratégias de evangelização, nós temos hoje a visitação de casa em casa, cumprindo o que está escrito em Atos 5:42, que a Bíblia diz que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de anunciar e de propagar o nome do Senhor Jesus. E nós também temos a evangelização com distribuição de água para a comunidade. Nós compramos um caminhão de água, né, encontramos um depósito, alguém da comunidade ou algum irmão da igreja cede lá o reservatório, a gente enche o reservatório e faz essa distribuição. Durante a distribuição nós vamos pregando o evangelho. E no que tange a igreja hoje, nós temos o programa de alimentação diária. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, é servido a refeição. Prioriamente era para crianças, mas hoje já está participando crianças, jovens, adultos. Estamos atendendo uma média de diariamente cerca de 40 a 50 pessoas diariamente. Então, e só para lembrar os irmãos que muitas vezes é a única refeição que essas pessoas fazem no dia. Não dá para a gente falar detalhes, mas é um local onde eles vivem abaixo da linha da pobreza, segundo os estudos, com menos de $2 por dia. Então é uma situação muito precária, mas a igreja está lá cumprindo o ídolo de Jesus, alimentando eles primeiramente com o pão espiritual, que é Jesus, e também com o pão material, porque esse é o dever da igreja. Benção. Para finalizar, né, Alan, eu quero agradecer pela sua participação e que Deus continue ardendo seu coração em missões, e é algo que eu ouvi, eu aprendi e tenho feito o que as nossas mãos não fazem, o nosso joelho pode fazer, né?
Então, que nós podemos despertar para sempre estar orando, né? E para mais detalhes, que te siga nas redes sociais, né? No seu Facebook, você está sempre postando. O seu foco ali da rede social é realmente mostrar como tem sido as missões. Alan, você tem alguma palavra final relacionada a isso? A palavra final é isso. Missão se faz com 3 coisas. Se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e oram e com as mãos daqueles que contribuem. Eu quero também agradecer aos amados irmãos que têm orado por nós, né, aos irmãos que também têm contribuído com esse trabalho missionário. E o que você falou, Giovanni, nós estamos nas redes sociais, nas nossas redes sociais a gente só posta coisas relacionadas à missão, projetos, trabalhos, né, os cultos, está sendo realizado o trabalho lá. Então, nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, também no Instagram, né? E a minha palavra final é essa, que os irmãos continuem a interceder em favor. Deus não fará coisa nenhuma se não for por intermédio das nossas orações. Deus é fiel e eu tenho certeza que Ele que colocou em nosso coração para iniciar essa obra, Ele vai nos dar a vitória para concluir, para que o nome dEle seja glorificado. Deus abençoe a todos. Amém. Você que quer ficar mais informado, siga as redes sociais da igreja, que vai estar na descrição do vídeo.